Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E é o seguinte, meus irmãos, aqui a gente vai pensar juntos, não é? Porque a união faz a força. Desde criança, principalmente você que já passou aí dos 25, tá com seus trintões, né? Pra gente foi mais forte isso, hoje ainda existe muito, né? Mas só que hoje já tá, não é uma coisa tão distante como era na nossa época, né? Uma coisa que a gente sonhava e ficava pensando, quando é que isso vai chegar? Que eram os lasers, né? Quem de vocês já não assistiu aqueles desenhos antigos que as naves se enfrentavam ali, filmes como Star Wars, séries, né? Inclusive a gente via aquilo ali e ficava sonhando, cara, quer dizer que isso aí um dia vai existir laser, olha que coisa incrível, né? O próprio Exterminador do Futuro deixa claro ali que os exterminadores, eles são esse problema todo aqui na nossa época, né? Porque lá no futuro de onde eles vêm, é fácil destruir um, né? Eles têm que se infiltrar no meio dos humanos para eles causar um dano grave, porque os humanos, né, têm os sentidos mais aguçados, querendo ou não. Então, quando eles vêm ali de peito aberto, né, como o Schwarzenegger mesmo levando os tiros, eles têm laser capaz de destruí-los. Então não é tão complicado para os humanos destruir eles lá naquela época como aqui, né? E a gente ficava sonhando com isso, maravilhado com isso. E eu vou dizer para você que isso está chegando, meus irmãos. Essa era está chegando de verdade. Eu vou mostrar para vocês um vídeo e que vai muito mais além dessa ficção. Vai muito mais além. Tem a ver, inclusive, com narrativas que hoje eles falam, né? Por exemplo, deixa você ver o vídeo e a gente vai chegar nisso, né? Então vamos ver os vídeos juntos aqui, dos japoneses lá, né? Literalmente atirando esses lasers. E eu tenho certeza que vocês vão perceber o que eu percebi na hora, mas eu não vou falar. Falei dos filmes, falei das séries, falei do desejo que a gente tinha de um dia ter essa tecnologia, a gente de criança, né? Então vamos ver juntos aqui, a gente já volta. E aí, meu irmão, pegou ou não pegou? Claro que eu não vou fazer afirmações, né? Isso seria leviano de minha parte, a gente não tem prova nenhuma. Mas vocês sabem que tem muitos rumores, né? De grandes incêndios que aconteceram no mundo. Tem vários rumores, várias teorias. É normal que isso aconteça, afinal de contas as pessoas ficam tentando, né, entender como é que uma coisa dessa pode acontecer. As explicações oficiais sobre esses incêndios grandes que aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália e tantos lugares, né, como a própria Rússia, a gente também mostrou isso, né, a neve derreteu em algumas partes ali, em um ano desses, a gente cobriu aqui, acho que deve fazer uns 2 ou 3 anos, e a gente fez esses vídeos aqui, e as florestas dali, eu até expliquei, né, as versões oficiais, né, eu digo, ó, gente, oficialmente é porque aquela vegetação, ela se acostumou, né, ao longo dos séculos a ser gelada. Então de repente começa um calor que faz aqui no Nordeste, começa em uma área como essa, é natural, né, que existe o que eles chamam de combustão espontânea, né? As árvores ali começam a pegar fogo, a vegetação começa a pegar fogo por causa do calor muito grande, porque aquela vegetação, aquela natureza ali não está acostumada, né, com um calor tão grande que tá aí porque o mundo tá mudando, né? Essas são as versões oficiais, ok? Ninguém tá questionando, tá certo? Então a gente inclusive falou delas aqui. Agora o que eu vou falar para vocês hoje, né, é das não oficiais, dos boatos, das teorias loucas do povo. E dentre essas teorias loucas que muitos acreditam, existe uma que esses incêndios estariam acontecendo por conta de lasers, né? Lasers direcionados a certas regiões ali remotas, né? Esses lasers chegariam até essas áreas por drone e ficariam numa altura muito grande. Não era drone comum como esse que eu tenho, por exemplo, que você compra, né, que custa 2, 3 mil, tem todo o preço, tem 600 reais, 500 reais, 1000 reais, 20 mil reais, mas seriam uns drones mais militares. Esses drones conseguem muito, mas muito alto mesmo, meus irmãos. Esses drones já de 20 mil reais já conseguem uma boa, e são caseiros, né, caseiros. Então as pessoas disseram, testemunhas falaram que antes de alguns desses incêndios começarem em áreas remotas como essa, eles viram o foco de uma luz como se fosse laser. Inclusive muitas pessoas até falavam, será que não é um disco voador?
né? Um disco voador invisível ali em forma de nuvem que está atirando esses raios, esses flashes de luz. E porque a gente vê isso também na ficção científica, não sei se vocês já viram, principalmente os filmes mais antigos, saíram os lasers também dessas naves voadoras aí, né, alienígenas. Eu não acredito nisso, deixo claro, não é porque a gente fala de uma teoria que a gente é obrigado a acreditar. Agora eu deixo claro que quando eu acredito, ó, eu penso assim, eu acredito nessa, acho uma versão possível. Dessas de alienígenas, vocês sabem que eu não compactuo com essa teoria, mas respeito também quem pensa, né? Agora, o fato é que existem esses relatos de pessoas que passaram por essas áreas que depois se transformou em incêndios terríveis mesmo, de que viram esses flashes de luz, né? E aí quando a gente vê um vídeo como esse, você viu claramente, né? O laser vai esquentando ali a árvore, chega a fazer um corte preciso, como se fosse um facão, porém fica queimado, né? Fica carbonizada a parte que recebeu o impacto do laser. E aí eu pergunto a você, meu irmão, será que é tão conspiração assim acreditar nessa possibilidade? É uma pergunta, não uma afirmação. Meus irmãos, nós ainda vamos ver muitas coisas que antes, né, só de falar as pessoas riam. E eu entendo as pessoas, a gente entende. Cada ser humano hoje vive numa batalha tão grande, tão intensa, né, para trazer o próprio pão para dentro de casa, que é natural alguns se acovardarem, né, terem ódio desse tipo de conteúdo. Porque o cara tá numa bolha, o cara não quer pensar nesse tipo de coisa, ele já tem problema demais, a gente entende isso, né? Matrix é um grande filme porque ele mostra esse lado, né? O lado do cara já ter tanto problema, o cara diz, meu irmão, se eu for pensar nisso, né? É revoltante, é uma situação revoltante, se caso, né, essa teoria for verdade, você imaginar que alguém faça isso de propósito, é realmente de mexer com a gente, né? Afinal de contas, quem viu os incêndios, né, a mídia mostrou ao longo desses anos, incêndios terríveis, né? Você vê casas sendo destruídas, os animaizinhos pegando fogo, né? Os animaizinhos não têm culpa de nada. É terrível. Então a gente imaginar que alguém possa fazer isso de propósito realmente é revoltante. É melhor a gente nem pensar, né? É o que a maioria faz. Só que às vezes, meus irmãos, tem coisas, né? Não estou dizendo que é isso o caso, mas tem coisas que a gente acreditando ou não, sabendo ou não, ela não deixa de existir. E o que mais me intriga, e por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, eu digo, eu tenho que conversar isso com os inscritos, é porque quando começa a aparecer assim, né, quase com uma forma de brincadeira, como você viu ali o japonês, né, mostrando já na mão de pessoas, vamos dizer assim, meio do povão, não é nenhum magnata ali, nenhuma operação para mostrar aquilo ali, é porque a coisa já está bem adiantada, meus irmãos. E eu pergunto, é porque pronto, você pega a própria internet, só para dar um exemplo, né, para quem é lá de nós, chegou agora. A internet que hoje a gente usa, ela já existia desde a Segunda Treta Mundial. Ela foi inventada inclusive para isso. Porque segundo, né, eu li um pouco sobre isso, as informações que eram naqueles códigos que apertando ou de rádio, elas eram facilmente ouvidas pelo outro lado, pelos inimigos. Então eles precisavam de uma coisa que conseguisse mandar, né? E eles tinham aqueles computadores gigantescos, pesavam toneladas. E ali já tinha as primeiras internet, né? Porque as mensagens são o quê? Criptografadas. É difícil você descobrir o que é que o outro lado estava fazendo. Então você vê, desde a Segunda Treta Mundial, você pegar aqueles carambeques, né? Que o câmbio automático, por exemplo, começou a chegar pra gente aqui nos carros. Começou a chegar em que? Ali, começou a se popularizar mais aqui no Brasil de 90 para frente, né? 98 para frente. Começou a chegar os primeiros carros e as pessoas começaram ainda com o pé atrás, comprando, né? Aí, mas o diplomata já tinha. E antes disso, né, aqueles carambeque antigos já tinha também. Só que é aquela coisa, meus irmãos, como a gente tem mostrado aí da carne, a JBS, né? Eles mostraram o valor do primeiro hambúrguer. Custava 300 mil dólares, se eu não me engano, né? Agora já está em 11 dólares. Anos depois, desde a primeira proposta, de 300 mil dólares, baixou para 11 dólares. E eles vão baixar para um valor compatível com a carne. Até porque a carne vai subir para dar essa compatibilidade. E da mesma forma foi os câmbios. Tinham lá desde aquela época, mas era muito caro para colocar aquilo no carro. Só vinha nos carros de super luxo. E agora já é popular, né? Daqui a pouco o câmbio manual vai ficar mais caro porque é mais escasso. E nem isso, né? Então, quando você vê esses japoneses, né, meio que brincando ali com laser, fazendo os testes assim para todo mundo ver, eu me perguntar quanto tempo eles têm essa tecnologia. E se tinham, já usaram? Essa pergunta eu vou deixar para você, meu irmão. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço demais vocês, meus irmãos, que acompanham o canal. Saibam que a gente está no ar graças a cada um de vocês que comenta, compartilha,